E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Ai, Lei Felca. Que merda que o Congresso fez, hein? A ideia era fazer uma lei para proteger crianças menores contra sexualização na internet, contra exposição a esses conteúdos ou contra ser instrumentalizado, ser vitimizado para produzir esses conteúdos pra gente que é doente mental. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se realmente a intenção era essa. Porque eu tenho certeza que isso daí foi a desculpa perfeita para fazer a Lei Cavalo de Troia. Terminou com agora tem que fazer verificação facial e de identidade em várias redes sociais, sites, sistemas, etc, para ver se você não é menor de idade, e daí esses dados vão vazar. LoL não pode mais ser jogado por menores de idade, inclusive jogadores profissionais de LoL foram afetados por causa disso. A Rockstar não vai mais vender GTA no Brasil, e talvez o Linux pare de funcionar, porque é um sistema operacional agora, né, Windows, Mac, Linux, pra quem não sabe, só porque tem pessoas que não sabem. Eu quero ver como é que vão fazer as urnas eletrônicas funcionar agora, porque são todas Linux. O sistema operacional do computador vai ter que agora ter essas verificações, talvez se ele não tiver, ele pode não ser usado, não sei, e agora a gente é um país onde a gente vai ter que piratear um software livre, com o leve detalhe de que as urnas eleitorais operam com Linux, e pelo que eu entendi, o sistema da Receita Federal também. E agora empresas de tecnologia de todos os tipos estão tendo que colocar todos os tipos de verificações ali pra estar de acordo com a lei, e tá todo mundo puto, porque eles estão percebendo, pera. Primeiro que nenhum menor foi protegido por causa disso, porque essa lei não vai mudar absolutamente nada. Eu fiz um vídeo sobre isso na época da aprovação da lei, falando não vai mudar absolutamente nada, e o pessoal ficou puto, e aqui estamos. Mas aí agora um monte de gente foi prejudicada, todo mundo tá puto, inclusive o governo cancelou a cerimônia que eles iam fazer da publicação do decreto, que da lei e tudo mais, pra dizer, agora ela existe, tudo mais, porque eles perceberam, tá puto, cancela, finge que não é com a gente, cara, culpa a Câmara. Fala que a culpa é do Bolsonaro de alguma forma, né? Dá um jeito, vira pra ser. A culpa nunca é deles. Nem porque o Lula já confessou. Ele confessou em vídeo, cara. Ele confessou em vídeo que se acontecer qualquer coisa ruim, ele tem que imediatamente colocar a culpa em outro. Então ele tá sempre colocando a culpa em Bolsonaro. Ele disse que nunca se deve admitir a culpa, tem que colocar sempre em outro. Ele disse isso, cara, em vídeo. Vamos lá, ó, bota na conta dele, não sei. Como é que a gente chegou aqui? O ponto desse vídeo é te explicar como que essa lei foi aprovada, como que aconteceu um desastre desse tamanho de prejudicar empresas de tecnologia no Brasil e proibir acesso e gerar todos os tipos de problemas, e te convidar a uma reflexão maior de, enquanto você está ouvindo essa história, você pensar, mas será que todas ou grande parte das leis que mandam na minha vida foram feitas assim também? Sim, com certeza, absoluta. Quer dizer, será que isso aqui é um desastre isolado ou será que isso é um dia normal e eu só vi esse porque dessa vez o avião caiu na minha casa? E aí você vai entender como é que o Estado funciona. Então, vamos lá. Como é que a gente chegou nisso? Como todo mundo lembra, o Felca fez aquele vídeo dele ano passado e eu me incomodo com a ideia da galera ficar querendo culpar ele por isso. Ele não é um deputado, ele não votou nessa lei, ele não escreveu nisso, ele não testemunhou nisso, ele não participou desse processo. Algumas pessoas podem falar, não, mas ele foi usado, será que foi um instrumento, um grande planejamento? Não sei. É possível, mas eu não conheço o cara. Eu não sei se é ideia dele, eu acho que eu nunca consumi um conteúdo dele. Olha, eu também nunca consumi conteúdo dele. Mas mesmo assim, eu acho que ele foi usado, cara. Políticos viram ele e pensaram, rapaz, dá pra usar esse negócio aí pra gente censurar a internet. Bora! Honestamente. Então, eu não faço esse salto de personalizar a coisa nisso, mas ficou conhecido como Lei Felca fazer o quê? Se eu colocar a lei, o número dela aqui em cima, ninguém vai abrir o vídeo, porque ninguém vai saber o que é isso. Então eu coloquei a Lei Felca, bem, enfim. Ele fez um vídeo desse, e isso gerou uma grande comoção nacional, e o Congresso Nacional resolveu que eles têm que fazer alguma coisa. E aqui tá uma coisa muito importante para você aprender sobre política e Estado. Isso não é só Brasil, isso é o mundo inteiro. Parecer que você está fazendo alguma coisa é muito mais importante do que fazer alguma coisa. Inclusive, se você precisar decidir entre, de fato, fazer alguma coisa com resultado, mas não parece que você está fazendo nada, e parecer que você está fazendo alguma coisa que não tem o menor resultado, a decisão política inteligente é parecer que você está fazendo alguma coisa. Pra você ver como política é um negócio inútil. É muito mais importante você parecer do que você realmente fazer. O ponto é o Congresso resolveu, nós precisamos fazer alguma coisa e tentar passar uma lei. E aí entram dois fatos curiosos. Primeiro, quando começou essa discussão de precisamos passar uma lei, as pessoas que entendem da discussão inteira olharam e falaram, guys, já temos todas as leis necessárias. Já tem o ECA, Estatuto de Criança e Adolescente, já é crime, já tem polícia,
Já tem todas as coisas das redes sociais para derrubar isso. As leis já tinha. Cara, sobre lei, o Brasil tem lei demais. O Brasil, olha, você pega um país de primeiro mundo, ele não tem 1/3 do tanto de lei que o Brasil tem. O Brasil provavelmente é o país com mais leis no mundo. Provavelmente é. Eu nunca parei para checar isso, mas eu vou checar depois, porque eu tenho certeza que o Brasil é o país com mais leis no mundo. Não tem nenhuma necessidade de nenhuma nova lei. O que implora a pergunta de, então, como é que está acontecendo? E a resposta é extremamente desagradável e ela é que as pessoas não ligavam. E, francamente, alguns meses depois que isso passou, elas voltaram a não ligar. E eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, ano passado, quando a lei aconteceu, falando exatamente a mesma coisa. A polícia já tem todos os instrumentos sobre isso, para resolver isso, para ir atrás. É só que a polícia tem que combater toda a criminalidade do Brasil, muita coisa, e eles estão sobrecarregados. Não dá tempo. As redes sociais. As redes sociais não estavam ligando para isso. Por quê? Porque os anunciantes não estavam ligando para isso, porque vocês, o público, não estavam ligando para isso, não estavam pressionando eles. E daí teve a pressão, os caras que estavam fazendo isso foram instantaneamente banidos, e isso me leva ao segundo fato, que é o cara principal que era exposto nesse vídeo do Felca, de como ele estava fazendo sexualização de menores dentro de redes sociais para atender doentes mentais pedófilos, ele foi preso. E aí, você fala, então peraí. Então tem todas as leis, tem todos os dispositivos, tem a polícia, é só que isso estava acontecendo porque todo mundo estava no literal foda-se. E isso não é só a polícia, isso não é só justiça, isso é o público geral. Se o público geral não estava incomodado com isso e não transmitiu seu incômodo para patrocinadores e para redes sociais a ponto que eles se incomodassem disso, eles vão continuar fazendo. Porque às vezes a galera fala, mas o Instagram é tudo culpa deles. Cara, toda empresa faz o que os clientes querem que ela faça. É isso. Então, se não existe pressão social em cima de uma empresa fazer alguma coisa, adivinha só, ela não vai fazer isso. E é assim que as coisas são. Isso é o mundo real. Desculpa que o mundo é assim, mas o mundo é assim, as pessoas são assim. E, francamente, pais muitas vezes não se importam com o que os filhos estão fazendo na internet. E nisso foi muito bom esse vídeo para dar um sacode de muitos pais olharem e pensarem, pô, meu filho fica o dia inteiro jogando ali no celular dele, eu não faço a menor ideia de o que é o jogo que tem dentro, com quem ele tá falando, né? Pois é, esse negócio é que tá errado, é os pais que deveriam educar. Aí não se importa, não trata da educação do filho, depois fica querendo que o Estado seja babá. Aí dá merda. Pois parece meio burro da minha parte, né? Então, assim, talvez a gente ficou um pouco mais inteligente como sociedade nesse ponto, mas o fato é que pouca gente estava prestando atenção nisso, por isso que acontecia, e aí as pessoas acordaram. Mas o fato é que, com o fato de que já existiam leis e com o cara preso, ficou ainda mais feio pro Congresso Nacional. Então peraí. Tinha um problema, daí o youtuber chamou atenção pra esse problema, e daí as redes sociais, que são empresas privadas, baniram os caras tudo, e daí os caras foram presos. Não, pera, guys, nós temos um problema. Se continuar assim, pode ser que a população pense, então por que a gente gasta 28 bilhões de reais com o legislativo todo ano se vocês não servem pra nada e a gente consegue resolver as coisas sem você? Então a gente precisa parecer que estamos fazendo alguma coisa. Ok. Aí entra o PL 2628 de 2022. Projeto de lei PL, ok? Era um projeto do senador Alessandro Vieira, do Sergipe, que talvez vocês lembrem que era o mesmo senador do PL 2630 da censura. O que é importante. Mas, Rafael, o que tem a ver o PL 2630 da censura com isso? Que era o PL das fake news. Estabelece precedente de caráter. O PL 2630, que foi feito por esse mesmo senador, fazia o seguinte, ele criava definições extremamente vagas de o que seria fake news, desinformação, de critérios de segurança e tudo mais, que você não sabe, nem eu, nem quem tá fazendo, nem ele que escreveu a lei sabe o que é. E se esses critérios, que ninguém sabe quais são, não fossem cumpridos pelas redes sociais, isso autorizaria o governo federal a intervir nelas e então dizer como é que as coisas vão ser. Ou seja, o governo queria isso daí para poder fazer o que ele quisesse. Então, basicamente, ditar como é que seria o algoritmo de redes sociais. Ou seja, você fala, cara, vai dar 6 meses, o governo vai estar mandando em como é que é a rede social, como é que é o algoritmo de todas as redes sociais. Porque Exatamente. Ele quer o controle total. é impossível você atender um critério indefinido, vago. Não importa o que você faça, você está errado. A proposta de lei dele original era a mesma coisa. Ele tinha várias coisas dentro do texto, como, por exemplo, os provedores de aplicação de internet, os produtos ou serviços de tecnologia de informação, que possam ser utilizados por crianças e adolescentes deverão, desde a concepção de produtos e serviços, garantir, por padrão, a configuração do modelo mais protetivo disponível em relação à privacidade e à proteção da privacidade de dados pessoais. Então, assim,
tudo que pode ser utilizado por uma criança ou adolescente, tá? Então, literalmente tudo. Então, deve ser criado com o modelo mais protetível disponível em relação à privacidade e à proteção da privacidade de dados pessoais. O que isso significa? Eu não sei. Você também não. Ele que escreveu também não sabe. Outra. Os produtos ou serviços de tecnologia da informação destinados a crianças disponibilizarão mecanismos de controle parental efetivos e de simples utilização. Eu não sei ler, desculpa. O que é um mecanismo de controle parental efetivo e de simples utilização? Quem define simples utilização? Eu não sei. E tipo, vamos supor que o adolescente, 16 anos, vai criar uma conta no site. Se a conta foi ele que criou, como é que vai ter controle parental? Porque para ter controle parental, quem tem que ter feito a conta é o parente, não a criança. Você não sabe, ele também não. Mas isso se aplica ao quê? Se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado ou de provável acesso por crianças e adolescentes, ou seja, literalmente tudo, e inclui redes sociais. É o PL da censura de novo. Ele propôs o PL da censura em 2020, não andou, aí ele propôs esse com sabor protejam as crianças. É o cavalo de Troia perfeito. É o cavalo de Troia perfeito. E se a pessoa reclamar, eles vão dizer, quer dizer que você não quer proteger as crianças? Tá vendo? Ele bota a censura e se você reclamar, é porque você não quer proteger as crianças. É o cavalo de Troia perfeito. No Brasil, as leis ultimamente é só cavalo de Troia. Afeta redes sociais, tem critérios extremamente vagos de proteção e de coisa, e se não cumprir isso, o governo pode intervir e mandar nelas. É o mesmo projeto. Isso acontece. E isso foi votado no Senado e aprovado. Aí você fala, não, mas pera. Tem 81 senadores. E supostamente eles são os veteranos, certo? Não é exatamente o que acontece, mas a ideia, a concepção do cargo do Senado, e um dia eu vou fazer um vídeo sobre se o Senado deveria ser abolido ou não, spoiler sim, a concepção da ideia do Senado é que seria um político já experiente, talvez alguém que já foi governador, alguém que tem uma grande carreira. Não vai ser um idiota populista qualquer que vai... Não, eles vão ler, eles vão... Não. Ninguém percebeu. Ou eles leram, perceberam e falaram... Mas como é que eu vou votar contra um projeto pra, proteger as crianças na internet? Pô, vai ficar paia, né? Exatamente. Aí o ponto. Eles vê que vai dar merda, mas se eles votar contra, aí vamos dizer, quer dizer que você não quer proteger as crianças? É o cavalo de Troia perfeito. As leis é tudo cavalo de Troia aqui no Brasil, cara. Aprova isso aí, vai pra Câmara pra eles terem que revisar, e aí eles que se viram com esse negócio, cara. Eu vou falar que eu votei a favor de proteger as crianças na internet, acabou, cara. Posta lá na rede social e sextou. Parece quintou, porque quinta-feira acaba a semana lá. É isso que aconteceu. Esse projeto foi aprovado em 2024 e no começo de 2025 ele foi para a Câmara. Por quê? Porque quando um projeto de lei, já que nós temos um sistema bicameral, na verdade, assim, né? Porque tem o Senado e a Câmara, na Brasília, no Congresso, depois tem as torres no meio. Nós temos um sistema bicameral que significa que, para uma lei ser aprovada, ela tem que ser aprovada mesmo texto nas duas câmaras. Então o Senado aprovou, agora a Câmara tem que aprovar, o Senado propõe, ou a Câmara aprova e não propõe, aprova e depois passa para o Senado e... eu fiquei muito tempo sem gravar, eu esqueci como é que fala, desculpa, gente. Mas o ponto é, então, o projeto foi para a Câmara. E num trâmite é o fazer de um projeto de lei qualquer, o que acontece? Ele é proposto e vai direto para a votação, certo? Errado. Ele passa por várias comissões. Comissões são pequenos grupos menores de deputados focados em certos assuntos. Então você tem, por exemplo, a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que é para olhar para o projeto e falar, mas pode isso? Tipo assim, tá certo ou é inconstitucional? Você tem depois comissão de assuntos econômicos, quando afeta alguma coisa econômica. Você tem comissão de saúde, comissão de educação, comissão de várias coisas, que supostamente é para deputados que são mais próximos daquele tema sentarem ali e debaterem isso e fazerem um texto melhor que vai então ser votado pela Câmara dos Deputados completa, certo? E... na teoria é bonitinho pra caramba. Na teoria parece que é um negócio maravilhoso que ia ser a justiça justérrima. Esse processo leva um tempo. E é normal isso. Eu não vou defender esse processo porque eu sou libertário, acho que o Estado não deveria nem existir, mas o ponto é que, se ele for bem feito, ele pode levar aí um ano. E o que essa comissão vai fazer? Né? O projeto chega e é designado um relator. Então, quem propõe o projeto, na verdade, faz muito pouca coisa. O relator é quem vai fazer a obra, é o mestre de obras ali de uma lei, e esse relator tem que organizar, andar esse troço, certo? Então você escolhe um relator, idealmente,
Muitas vezes isso é vendido, comercializado, etc. Mas, idealmente, você pega alguém que manja pra caramba daquele tema. Então, pô, tem uma lei aqui sobre autismo e não sei o que, não sei o que. Pô, tem algum deputado que tem autismo? Ou que tem filhos com autismo e tudo mais? Bota na mão dele, porque ele entende, ele vive isso pessoalmente. Esse cara toca o processo legal, e dentro disso ele vai realizar audiências, que é chamar gente e perguntar: ei, mano, o que você acha? Ele chama a sociedade de contribuições, chama institutos, chama todo mundo envolvido. E o cara que foi designado para isso, eu tenho anotado cada um, eu quero te um nome curioso aqui, o Jadiel. Jadiel. Jadiel, que é deputado do Piauí, é isso? Era republicano do Piauí, isso. Em defesa do cara, ele, até pelo que eu consegui ver aqui por cima, ele fez um bom trabalho. Eu nem conheço o cara, se eu botasse 10 caras na frente e falasse que um deles é ele, eu não ia saber. Mas pelo que eu vi por cima, o cara fez um trabalho ok. Você tem que chamar jogos, instituições, empresas pra perguntar, pô, o texto tá isso aqui, tá bom? Tá ruim? Vai dar problema? Né? Isso muitas vezes é comercializado? Não tô dizendo que o que aconteceu aqui, ok? Só tô dizendo que muitas vezes se torna um produto, e muitas vezes você faz um projeto de lei ou pega uma relatoria já com esse intuito. Acontece. Pausa pro cafezinho. Pois é. Tem até venda desse negócio aí, pelo visto. Meu Deus. Poxa, o negócio passa por tanta gente. Ninguém viu o cavalo de Troia. Tanta gente por onde esse negócio passou, ninguém percebeu? Ou tava todo mundo de acordo com o cavalo de Troia? Provavelmente tava todo mundo de acordo, né? Ninguém de ferro. E dentro disso, ele teve alguns meses para fazer esse processo. Ele foi designado relator em, sem brincadeira nenhuma, 1º de abril de 2025. E, se vocês lembram bem, a lei foi aprovada em agosto. Então ele teve 4 meses para fazer a lei, sendo que um dos meses era férias, porque julho, né? Aí ninguém também nada pra ninguém de ferro, né? Então ele teve 3 meses para fazer isso, que é um tempo relativamente baixo. Ainda assim, eles tiveram consultas com dezenas de pessoas da indústria e chamaram emendas, né? Muitas vezes você pode chamar deputados para fazer emendas. Emenda é uma proposta de alteração na lei. Vou fazer um texto um pouco diferente. E também chamaram a sociedade civil, todo mundo pode propor uma emenda, não tem nada de errado nisso. Às vezes pode acontecer de uma forma meio suspeita e às vezes é malandragem mesmo. Mas não tem nada de errado de alguém, uma empresa, escrever uma emenda que é afetada e falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui é a emenda técnica e tudo mais, algum deputado pode, por favor, apresentar isso, porque eu não posso. Isso acontece. E teve emenda até da Roblox dentro do processo, que foram apresentadas, entraram lá e tudo mais, acontece. Só que 3 meses não é tempo suficiente para você discutir a segurança de internet inteira e como isso vai afetar crianças e chamar todos os relevantes e tudo mais. Então foi um negócio apressado. 3 meses é bem pouco tempo para um negócio tão importante mesmo. Ia levar mais tempo. Só que no meio disso aconteceu o grande episódio Felca e a necessidade de uma lei. E aí basicamente viraram pro deputado e falaram, mano, o que você já tem pronto? Estamos aqui andando, né, e tal, mas... Não, mas é o seguinte, nós precisamos voltar isso aqui amanhã. O que você tem pronto aí? Tem isso. Então é isso. Notem, ele estava com uma lei antes que era o puro suco da radioatividade que ele tinha que transformar em alguma coisa minimamente útil. Porque não pode só falar assim, não, tem que dar alguma coisa ali. E no meio disso foram dezenas de pessoas participando no processo. E entrando no dia a dia 12 de agosto, ele apresenta o relatório na comissão que estava tratando disso, de é isso que nós temos hoje. No dia 19 de agosto, o plenário do Congresso aprova a urgência do projeto. O que é a urgência do projeto? Ele pula tudo. O relatório que o Jadiel apresentou só subiu e vamos lá. E aí, de 19 de agosto até 20 de agosto, 24 horas, portanto, que foi o processo, o tempo de ser votado, viraram pro Jadiel e falaram, cadê o texto? Não, mas estamos montando aquilo. Cadê o texto? Não, mas nós estamos fazendo... Os deputados precisam votar porque tem que ter uma manchete de a Câmara dos Deputados aprovou uma lei. Cadê o texto? Dia 19 foi aprovado a urgência e nesse dia foram apensados mais 8 projetos nisso. O que é um apensamento? O pensamento é quando você tem, digamos, 10 projetos de lei tramitando sobre a mesma coisa. 10 propostas diferentes sobre segurança de crianças na internet. Só que, gente, ao invés de a gente votar cada um desses projetos, não dá pra juntar tudo aí, fazer uma sorcation e nós votamos um só? A gente pega a melhor parte e joga o resto fora e, né? Quer dizer, o argumento deles, a minha posição como libertário é que não tem uma melhor parte, mas vocês estão entendendo o meu ponto aqui, certo? Você vai ter alguém que vai clicar com isso e vai achar que eu tô defendendo o Estado existe, sei lá, velho. Não dá pra tentar entender maluco. Mas, e pra dar uma complicadinha, porque não tava bom até agora, foram apresentadas mais 40 emendas por outros deputados. Então ele teve 24 horas, na verdade menos, pra pegar um projeto que era o completo suco radioativo da destruição da internet e tentar transformar em alguma coisa pra segurança de crianças com mais 8 propostas novas pra entregar 40 emendas e a sociedade pressionando em cima e provavelmente alguém do gabinete do Gumoto, presidente da Câmara dos Deputados, ligando pra ele a cada 2 horas falando
Já tá pronto? Já tá pronto? Dia 20 de agosto, sessão deliberativa, ou seja, votação, é aberta às 13 horas e 55 minutos. Tem no registro do site da Câmara dos Deputados, você pode conferir. Não existia o texto a ser votado ainda. Rafael, como que a gente abre a Câmara dos Deputados para deliberar, votar sobre um projeto que a gente não sabe qual é? Ah, cara, como é que tanca o Bostil? Como é que tanca? Às 19h23, o texto aparece. 14, 19, foi 5 horas até o projeto aparecer. O que os deputados ficaram fazendo na sessão deliberativa 5 horas sem projeto? Eles fizeram outra coisa? Não, a pauta do dia é só isso. Eles estavam provavelmente com algum videogame portátil lá fazendo hora. Então, o que a gente pagou 513 cara pra trabalhar? 512, né? Presumindo que o Jadiel tava trabalhando no gabinete dele. O que os caras estavam fazendo nesse tempo? Eu não sei, você não sabe. Na verdade, o que eles fazem mesmo é... Sabe todos esses TikTok e Reels que você vê de deputado discursando, blá, 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 eles fazem nesse momento. Tipo, tem que deliberar, mas não tem o texto e tudo mais. Inscrição aberta de fala, né? Qualquer um pode ir lá e falar, então deixa eu ir lá e gravar e fazer um vídeo mandando um salve pro time lá do meu estado que ganhou um negócio não sei o que, e fala da importância do esporte e não sei o que. Vai lá. Aí o cara vai lá, dá um discurso, grava, coloca. Aí fica uma fila de fazer isso. Aí meio que fica uma fila de produção de conteúdo, social media, assim. De ter a tiktokização do Congresso agora. Enfim, é assim que funciona. 19h23, o texto vem. Beleza? Então nós temos que votar. A proposta do texto subiu de 17 para 36 páginas, de linguagem relativamente técnica. Se você lê o projeto de lei ali, as primeiras 5, 6 páginas é meio dane-se, porque assim, diretrizes, os sonhos, os objetivos, definições, esquece. Agora, quando você entra na parte técnica, é meio... E eu já estive dentro do Congresso Nacional, eu não devia estar, né? Tecnicamente, foi meio que um crime sendo cometido, mas dane-se. Eu já estive dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, durante uma votação, em uma situação em que eu estava com alguns deputados, aí, né? E era assim, então nós vamos votar um negócio aqui de imposto em combustível. Mas era uma daquelas coisas que era assim... Altera o desconto da reversão do crédito contábil tributário para não sei o quê. Então, se for aprovado, o crédito cai, o que significa que o imposto sobe. Mas se for... Tinha que ter um organograma, assim, pra entender o que estava acontecendo. E durante a votação, tem um momento que apareceu o lançamento do foguete ali, em que o presidente da Câmara pede orientação dos partidos, né? Talvez você já tenha visto isso. Que ele pergunta lá, PP, posição, a favor. PMDB, contra. União, a favor. PT, contra. E eles vão falando. E aí... O partido orientou, né? Tava o pessoal do Novo, eles orientaram. Aí deu uns 30 segundos, passou alguém do MDB, falou assim, vocês são novo, né? Vocês são contra imposto. E só que vocês orientaram, eu não lembro qual será a favor ou contra, mas digamos a favor. Vocês orientaram a favor, só que a favor sobe o imposto. Contra que cai, né? Vocês orientaram errado. Vocês vão votar errado. E aí um deputado olhou pra cara do outro com aquela... E foi um momento de 3 deputados assessores, todo mundo olhando pro texto. Não. Sim, cai. Sim, cai. Sim, cai. Sim, cai, porque o desconto cai, se o desconto vai não sei o quê. Sim, cai imposto. Certo, 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 certo. O MDB orientou errado porque eles leram errado o projeto de lei. Se nós estamos certos, eles estão errados. Nossa, eles vão votar errado. Corre lá. Corre lá no MDB. Dá 30 segundos, sobe a mão da liderança do MDB. Presidente, pela ordem. O MDB quer alterar a orientação de voto de sim para não. Cometemos um equívoco aqui. Aí volta, tá, passa a votação, passou, caiu o imposto. Aí eu virei com o deputado, de novo, perguntei, quão normal é isso acontecer? Ele falou, umas 2 por dia. Eu falei, muito bom. 2 por dia. 2 por... Tá bom, tá, beleza, tá tranquilo. Cara, maravilhoso, cara. Cara, Brasil. Quem é que não ama esse Bostil? Puta que pariu. Pra certo ou pra errado? Ninguém sabe. Tá bom. Então, no meio disso, comoção nacional, temos um projeto de 36 páginas de linguagem técnica, que todo mundo teve assim, 30 minutos pra ler. E o que nós vamos votar? Ninguém leu. Por que ninguém leu? Porque era um projeto de... Nós temos que ter um projeto de lei para proteger as crianças de serem violentadas na internet. Então quem que votaria contra?
Ninguém vai votar, senhores. É pelas crianças. Quem aqui é a favor de abusar de criança na internet? Ninguém, né? Então vamos aprovar. Ninguém. Não, ninguém entendeu o que acontecia. Foram colocadas várias medidas no projeto. De verificação, de não sei o que. Qual que foi o impacto disso? Não deu tempo de olhar. O texto foi parido em 24 horas. Não deu tempo de pensar nas consequências. Ou você acha que os deputados ali têm algum entendimento técnico? Assim, quando a gente conversa que o relator desse projeto não ser o Kim Kataguiri é insano. Porque é o doteiro da casa. Eu não sei nenhum outro lá dentro que é gamer. Então, assim, era pra ser dele esse projeto. Mas isso aí é outra discussão. Você fala, qual que é a chance de que o relator ou os deputados envolvidos ou a assessoria técnica desse deputado entendem tanto desse assunto e não deixaram passar nenhum problema? Em questão de 1 hora, o projeto foi votado e aprovado. Às 11 e pouquinho da noite, a sessão foi encerrada e o projeto foi aprovado. Ah, mas Rafael, isso foi em agosto de 2025. Por que você está dando problema agora em 17 de março? Porque tem o tempo até o projeto começar a valer. E depois que um projeto é aprovado, o executivo, então se a Câmara de Vereadores, o executivo é o prefeito, se a Assembleia Estadual, o executivo é o governador, e se a Câmara dos Deputados e o Senado, o legislativo, portanto, é o presidente, o executivo tem que então soltar um decreto regulamentando aquele projeto. Por quê? Porque o projeto não vai dizer, o projeto vai falar assim, é proibido andar acima de 120 por hora na estrada, ponto. O projeto não vai dizer como é que tem que fiscalizar, quem que vai ser, o que vai ser. Né? Esses técnicos de como vai ser feito é depois decretado pelo executivo falar como é que ele vai executar. Por isso também, executivo. Então, aí tinha que fazer o decreto, né, de como é que vai ser, e ninguém pensou nisso. Claramente ninguém pensou nisso, ficou largado. Lula tem mais o que fazer, cara, tem impostos a serem subidos, você acha que ele parou pra olhar isso? Não. Aí saiu o decreto, o pessoal foi ler agora, não, aliás, não tá nem saído ainda, né, mas chegou perto do tempo de que tá valendo, né, agora tem que vir o decreto, putz, tem que fazer isso. E aí, chegando perto da data, as pessoas, as empresas começaram a ler, mas por que não leram antes? Porque não leram. E todo mundo olhou e falou, putz, isso aqui é uma bomba nuclear que explode um monte de empresa, né? Pô, e jogadores profissionais que são menores de idade, tipo assim, 17 anos, eles estão crescendo na carreira deles. Ah, não, eles estão proibidos de jogar agora, simplesmente. Mas quer dizer que a carreira deles acabou? Sim. Ah, não, mas é só até ele fazer mais 18 anos de idade. Mas se ele tem 16, ele vai ficar o quê? 2 anos sem treinar? A carreira dele acabou. Ok. Ah, e todas as empresas vão ter que ajustar. A gente explodiu o Linux da Receita Federal? Não sei. Como assim não sei? Não sei. Liga pra Receita Federal. A Receita Federal vai falar que não. Mas vai ter algum ANCAP, filho da mãe, que vai entrar na justiça e vai falar que isso aí tem que valer só pra colapsar a Receita Federal, né? Vai. Vou te dar spoiler. Eu não falei isso, tá? Vocês não viram isso. O cara da Receita Federal que tem que assistir esse vídeo só pra ver, pula essa parte, você não viu nada, tá? E aqui estamos. E aí, como eu falei no começo do vídeo, a reflexão que eu te convido a fazer é: a cagada foi só nessa lei? Ou será que é tudo assim? É tudo. É tudo. Com toda certeza absoluta, é tudo. E agora vocês entendem porque o Bostil é o Bostil. E deixa eu te falar que da minha experiência de legislativo, 70% é assim. No mínimo. O resto, assim, deve ter uns 10% bem feito, bem intencionado, e uns 20% só corrupção descaradíssima mesmo. Aí você tá me falando, mas peraí, aí você pode pensar, mas peraí, Rafa, você tá querendo dizer que a burrice é muito maior que a corrupção? Sim. O Brasil é muito corrupto, sim. Então imagina o quanto ele é burro. A maior parte das leis que governam a sua vida é feita dessa forma. O sistema de educação, o sistema de saúde, boa parte da legislação comercial e industrial. Isso aí é mais alvo de corrupção mesmo, né? Quando tem dinheiro no jogo, rola mais isso. Agora, se ele falar, tem uma lei que regula o meu setor que ela é patentemente idiota. Foi assim. Senhoras e senhores, sinto dizer, por nenhum choque de vocês, que a legislação que governa vocês foi feita por idiotas de uma forma completamente descuidada. E você pagou por isso. O legislativo custa aí 28 bilhões de reais por ano. Devia ter feito a conta por pessoa e talvez fazer um vídeo de copinhos depois. Tem uma boa ideia pra anotar. Mas, Mas, segundo muita gente, se não fosse isso, se não fosse o Estado, se não fosse o Legislativo organizando tudo isso, o que seria de você, né? Não ia ter como. Aí ia ser uma bagunça. Aí não dá. Pois é. Pois é. Eles dizem isso, mas aí a gente olha os países de futuro e não tem essas asneiras que tem aqui. Ah, cara, o Brasil não foi feito para prosperidade, não, cara. Se vocês querem prosperar, não vai ser aqui, não.
Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!